Olá, seja bem-vindo ao templo. Que bom estarmos juntos na igreja, na casa de Deus. Lugar para oração, estudo da Bíblia, reunião de amigos e irmãos. Depois de alguns dias de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais nos templos. Mas isso deve acontecer de forma progressiva. Ou seja, em cada região, será preciso analisar o cenário e seguir as orientações das autoridades para proceder de forma prudente e segura. E falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados. Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora, caso o uso dela seja aconselhado na sua região. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? Isso vale também para quando você reencontrar seus amigos. E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. E nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet, a programação da TV Novo Tempo ou os conteúdos do Feliz 7 Play. Queremos ver você bem e em segurança. Qualquer dúvida? Converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus. Bom dia a você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando aí via web pelo nosso Facebook, a mais uma transmissão do nosso culto divino. Também gostaria de agradecer aí a todos os nossos queridos irmãos que se encontram aqui no templo e um feliz sábado a todos vocês. Estamos dando início a mais um culto divino e para iniciar a nossa adoração, peço a todos que, em atitude de reverência, possamos falar com Deus. Querido Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque mais uma semana o Senhor esteve conosco, nos protegendo, nos guiando e nos trazendo com vida, com saúde, a mais um santo sábado, Pai. Nós somos gratos a Ti porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pedimos, Senhor, que esteja conosco no decorrer de toda essa programação, que essa adoração feita por lábios impuros e pecadores possa ser aceita por Ti, Senhor, como uma expressão do genuíno amor e da genuína gratidão que temos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Fique com todos aqueles que não puderam comparecer aqui pelas restrições vigentes, proteja-os e abençoe-os. É o que lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, Nena, tudo bem? Feliz sábado. Como é que você está? Acordou bem animado? Já tomou seu café da manhã? Já está aí radiante de alegria? Já abraçou os seus parentes, o familiar? Essa noite a nossa sobrinha passou a noite com a gente lá em casa e já acordou fazendo bagunça, né? Criança sempre dá uma alegria a mais na nossa casa. Vamos contagiar essa alegria e fazer o nosso momento de louvor. Vamos cantar um hino, cantar uma música para alegrar nossos corações e a gente poder se engrandecer e chegar mais perto de Deus. Essa música que a gente vai cantar, ela tem uma letra bem interessante. Hoje a gente vive uma ideia de que a gente tem que aceitar tudo, que tudo tem que ser normalzinho, mas a gente precisa ser diferente. Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal ele é diferente. Onde tem sal, a comida fica diferente. Então a gente tem que ser diferente. Vamos cantar?
mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais para serem normais. E o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu diferente for um padrão presente pro mundo. E aí você diz assim, ó: não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Diferente. Seja diferente. O mundo vai valorizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais para serem normais. E o mundo vai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo. Você olha pro mundo e diz: Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Diferente. eu sou Diferente. Amém? Que você seja diferente, seja o sal dessa terra, que você coloque mais sabor na vida das pessoas e que você consiga levá-las a mais perto de Cristo. Amém? Bom dia, feliz sábado, como vocês estão? Eu sou o Leandro e hoje eu vou contar a história de Gêmeos. Vocês se lembram que na semana passada foi uma história de amor sobre quando Jacó conheceu Rebeca e eles tiveram gêmeos, só que não eram gêmeos como nós vemos. Nós achamos que todo gêmeo é igual, mas esses gêmeos foram diferentes. É a história de Esaú e Jacó. Esaú era um homem peludo e também era um homem ruivo. Já Jacó era
um homem que gostava de ficar mais em casa. Antes de começar essa história, vamos aprender um versinho novo? Filho meu, aprende as minhas palavras. Provérbios 17, 17. Como eu havia falado, Esaú era o fortão da família. Ele gostava muito de caçar e sempre trazia comida à mesa. E Isaac gostava muito de Esaú. E já a Rebeca gostava mais de Jacó, que Jacó ajudava ela em todas as coisas. A regra divina diz que todos da família têm que se amar igualmente. Só que não era o caso dessa família. Um amava mais o outro do que o outro. Então essa desigualdade de amor causou grandes conflitos na família. Um desses conflitos foi da primogenitura. Também tinha uma regra divina, que também servia como regra social. Ela dizia que o filho que nascesse primeiro era o primogênito. Como eu falei, Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito. Então ele recebia a maior parte da herança do pai. E Jacó, ele queria receber também. Então ele bolou um plano. Nesse plano ele fez um ensopado de lentilhas e ofereceu para o irmão, depois que ele veio da caça. Ele estava morrendo de fome e Jacó vendeu aquela sopa pela primogenitura. E na próxima semana vamos descobrir se Esaú quis o ensopado de lentilhas ou recusou. Então vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor fez. Senhor, nos ajude a termos um amor igualmente para todos e possamos seguir sempre a regra divina. Em nome do Senhor Jesus, amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta terra e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem
se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças nem culpa que fique em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Bom dia mais uma vez aos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão começando a nos acompanhar agora. Feliz sábado mais uma vez. Bom, hoje estamos aqui com o nosso amigo Romário e vamos então recapitular de maneira bem breve e sucinta, porque infelizmente o nosso tempo é curto, sobre a lição que estudamos na semana que se passou, né? De 13 a 19 de junho. Estamos encerrando aí mais esse trimestre cujo tema geral é como interpretar as Escrituras, né? E essa semana tivemos a oportunidade de estudar um tema bem interessante. Como que nós podemos lidar aí com passagens bíblicas difíceis? E assim, né, Romário, como todo mundo que estuda a Bíblia de maneira diligente, é inevitável que uma hora ou outra a gente vai encontrar alguma passagem bíblica difícil, né? Difícil no sentido de que parece que aquilo que está escrito aparentemente contradiz muitas outras verdades bíblicas, né? E aí eu te pergunto, por que às vezes isso acontece na Bíblia? Quais seriam algumas possíveis razões, né, para esses tipos de contradições? O interessante é que o verso, né, Pedro já fala, né, que há muitos escritos difíceis de compreensão. Então, uma coisa é clara: quem nunca deparou com uma passagem difícil? Então, assim, uma coisa para deixar já destacado: há coisas na Bíblia de que às vezes a gente nunca vai compreender aqui. E também, como Pedro falou aqui, há passagens difíceis, de difícil compreensão, mas não impossível, né? E uma coisa também para destacar é que essas passagens difíceis, e que muitas vezes a gente não vai compreender, ela é a minoria. Existem muitas outras verdades claras, né, que a gente lê, a gente compreende, mais do que essas passagens que muitas vezes a gente acaba, né, não tendo essa compreensão. É verdade. E aí você me perguntou, né, por que isso acontece? Primeiro, que a Bíblia, nós somos seres limitados, né? O problema não é com a palavra de Deus, o problema é conosco. Nós somos seres limitados e que Deus, tentando compreender, né, um Deus que é um ser infinito, né? E Deus, ele, de uma maneira humana, uma linguagem humana, tentou mostrar, né, se revelar para nós. Algumas coisas possíveis, né, que pode gerar assim algumas, vamos dizer, supostas contradições com outras verdades. Primeiro, que na época da palavra de Deus era através de não existia xerox, né, a cópia como temos hoje. Era através de, às vezes a pessoa lia, né, e escrevia, olhava o texto e escrevia. Os copistas. Era copista, exatamente.
E outra forma era que, às vezes, tinha vários copistas e uma pessoa lia alto, e aí eles ouviam e escreviam. Então, nesse processo, às vezes, eles lêem um texto, às vezes errou ali uma palavra, confundiu e colocou, né? Ou, às vezes, ouviu de uma maneira diferente e também colocou. E outra coisa interessante é que Deus ele permitiu também aos autores da Bíblia expressar da sua forma humana, né? Então, às vezes isso também, como o ser humano é falho, então também é possível encontrar falha devido a isso também. Exatamente. Então a gente tem que, como você mesmo colocou, né, contextualizar as coisas, né? A Bíblia, ela não é um livro com um propósito científico, né? E por isso ela não vai ter aquele rigor que se espera de algo científico, né? Então, muitas vezes, por exemplo, você mesmo colocou, né, a situação de que todos os autores, né, ali humanos, claro, da Bíblia, eles escreviam com o seu linguajar cotidiano, né? Então, ele vai expressar as coisas da maneira como ele via, claro, sempre inspirado por Deus, exatamente, refletindo aquela cultura da ocasião, né? É como se, eu diria assim também, é como se um PhD, vamos supor, em química, tentando expressar, mostrar, explicando para uma criança uma molécula, né? Por mais que ele tenta falar a linguagem que a criança compreenda, às vezes vai surgir algum termo que a criança não vai compreender. Então é a mesma coisa Deus. Nós somos a criança e Deus ele é o autor. Então ele tenta demonstrar para nós numa linguagem que a gente compreende, mas muitas vezes vai surgir algum termo que a gente acaba, né, tendo dificuldade. Exato. Agora, é interessante, até vendo assim alguns outros relatos da lição, que no Antigo Testamento, né, um tempo atrás, a gente tinha um manuscrito que comprovava assim, a Bíblia 1000 anos depois de Cristo. Então, como é que a gente vai ver uma coisa do Antigo Testamento, né, que foi escrito bem antes de Cristo? E depois, conforme tem uma história, né, que descobriu esses manuscritos lá perto do Mar Morto, que é datado a 300 anos antes de Cristo. E lá tinha muitos textos da Bíblia, né? Então, e lá encontrou textos de Isaías. E pegou esses textos e comparou com a Bíblia que a gente tem hoje. E não foi encontrada nenhuma contradição. Então, você vê que mesmo assim, ao longo da história, Deus sempre manteve, né, a sua verdade. Pode surgir problema, assim, ter algumas divergências, né, alguns problemas, mas a ideia central do texto, isso não mudou. Então, a gente pode ter essa certeza, né, essa convicção da palavra de Deus. Muito bem. Agora, sim, nos afastando um pouco, né, de talvez buscar explicações mais científicas para essas certas contradições, tão importante quanto isso é a gente também tá com o nosso coração preparado, né, com alguns sentimentos, digamos assim, quando a gente se encontra, se depara aí com passagens difíceis, né? Então, quando a gente lê algo que aparentemente é complicado, né, entra em contradição aparentemente com o que o restante da Bíblia fala, é importante a gente estar com uma atitude assim de sinceridade ali na hora que nós vamos ler esses textos difíceis? Sim, com certeza, né? A gente tem que ir com alguns espíritos, assim, tratar a Bíblia, né, de uma forma sincera e de que, como a gente mencionou, isso é possível, a gente encontrar textos difíceis. Então a gente tem que ter essa sinceridade, né, de que é possível, né? E depois aqui vem falando também a honestidade também, né, para não dar assim algumas respostas superficiais. E uma coisa que a lição também vem tratando é que a gente tem que chegar na palavra de Deus com um espírito humilde, né? Como falamos, a gente é a criança e a gente tenta compreender um Deus que é infinito, né? Então a gente tem que ter essa humildade perante a palavra de Deus, de ir para que a palavra de Deus nos transforme, não que a gente adeque, né? Às vezes a gente pega esse texto difícil e a gente tenta adequar a nossa maneira de interpretar, o que é mais viável, ou muitas vezes a gente simplesmente não acredita na palavra de Deus por causa disso, né? E como a gente mencionou, de que existem inúmeros textos que provam tal verdade, e que a gente às vezes pega esse texto
e tenta contradizer toda essa verdade, ou muito menos fala assim, não, a Bíblia ela não tem sentido, não existe, não é verdadeira, né, por causa desses textos. Exatamente. É só pegando um gancho um pouquinho antes no que você falou da questão também da honestidade, né? Eu acho que isso é algo muito interessante da gente implementar na nossa vida, principalmente quando nós estamos ensinando uma outra pessoa a estudar a Bíblia, né? Porque muitas vezes eu acho que todos que já tiveram essa maravilhosa oportunidade de ensinar alguém a estudar a Bíblia da maneira correta, principalmente nós que somos leigos, né, do ponto de vista que assim não tivemos uma formação teológica, né, assim não estudamos teologia, então somos considerados instrutores leigos, né. A gente às vezes se depara com esses textos, ou mesmo a pessoa que está estudando com a gente nos questiona, né. Então você ter essa atitude de sinceridade e honestidade de falar não sei é melhor do que às vezes você procurar uma resposta superficial ali que está cheia de erros, né. E isso tem tudo a ver também com o que você falou da questão da humildade, né? Todos nós, cada um de nós carrega uma história diferente, né? Experiências de vida que moldam o que nós somos e a maneira como nós vemos o mundo, né? Que é o que a gente chama de cosmovisão, né? Então, e quando a gente entra em contato com um livro tão poderoso quanto a Bíblia, que é diferente dos livros normais, porque ela tem um poder de transformar aquele que lê, né? Nós temos que ter essa atitude que você falou de humildade, para quê? Para a gente se despir do próprio eu, né? Para a gente deixar para trás tudo aquilo que a gente carregou até aquele momento de ler a Bíblia. Por quê? Porque aí sim nós vamos conseguir ser transformados pela palavra, né? Agora, se a gente chega com uma atitude de soberba, de orgulho, né? O contrário da humildade, aí nós vamos usar a Bíblia para quê? Para, em alguns casos, procurar apoio para pensamentos, ideias exatamente que não são de Deus, né? Tem gente que procura justificativa para o pecado dentro da própria Bíblia, né? Ou então a pessoa vai procurar refutar a própria Bíblia, indo nesse conceito aí que você falou, de pegar a minoria, né? Pegar a parte e colocar ela pelo todo, né? Ou seja, aqueles poucos versos que são difíceis de entender e ali colocar toda a Bíblia em xeque, né? O egoísmo, né, o orgulho, ele acaba limitando, né, o poder de Deus em nossas vidas, né? Porque às vezes a gente compreende uma verdade, às vezes a gente assim entende, né, interpreta uma verdade e Deus às vezes pode até nos abençoar. E às vezes a gente se enche de orgulho por isso, e Deus não quer, porque isso, querendo ou não, se afasta de Deus, né? E Ellen White tem um texto, né, que vem trazendo aqui no nosso manual: precisamos humilhar nosso coração e, com sinceridade e reverência, buscar a palavra de Deus, a palavra da vida, pois apenas a mente humilde é contrita para ver a luz. Então a gente só vai ter uma compreensão clara, ou até mesmo aquela ideia tipo, isso aqui eu não consigo compreender, ou não é para compreender naquele momento. Talvez mais para frente, você examinando, você vai conseguir compreender, mas você ter essa humildade, né? E aí sim você vai conseguir enxergar com mais clareza a palavra de Deus, né? Exatamente. E assim, Romário, nós sabemos que Deus, ele é onipotente, ele é onisciente. Ele poderia muito bem ter feito a Bíblia sem contradição alguma, não é mesmo? Então a gente viu que uma das causas, assim, contradição não, desculpa, sem nenhum texto difícil, né, que dá aparentes contradições, porque na verdade a Bíblia não tem contradição, né? Um A Bíblia, texto bem fácil, né? Exatamente. Sem nenhuma dificuldade, qualquer pessoa leu e compreendeu, né? Exatamente. Então, assim, nós acreditamos que esses textos difíceis, eles existem por algum propósito, como tudo que Deus faz, né? O que você acha que talvez seria algum desses propósitos? Será que Deus está tentando desenvolver alguma característica no leitor da Bíblia? A Bíblia já fala, né? Examinais as Escrituras. Examinar é algo assim mais profundo. E tudo que vem fácil, né? Às vezes, muitas vezes vai embora fácil também. A gente não dá tanto valor ao que vem mais difícil. Então, quando a gente depara com um texto e a gente fica, não é para a gente desanimar, mas isso é para nos incentivar, para nos instigar a querer saber o que realmente aquele texto, né, está querendo nos passar. Por isso que aqui fala que a gente tem que ter determinação de ir, de correr atrás, de pesquisar, né, com um sentimento, né, humilde, né, com um coração humilde.
com sinceridade, como a gente já mencionou aqui, mas isso serve para nos instigar a examinar as Escrituras, porque às vezes quando a gente descobre algo difícil, a gente tipo, nossa, que legal, né? Então, até profecias, nossa, como isso casa com isso, certinho e tal, nossa, que legal, está entendendo isso, então isso te motiva mais a examinar, né, as Escrituras. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu gostaria só de encerrar, talvez, com uma das partes mais importantes aí, né? Que é como nós, de maneira prática, né? A gente já viu o espírito que nós temos que ter para estar em contato com essas passagens. Mas quando a gente encontra um texto difícil, quais são as duas coisas que nós temos que fazer para tentar interpretá-lo da maneira correta e, enfim, termos um bom aproveitamento do nosso estudo na Bíblia? A Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Então, somente com o espírito de oração, clamando a Deus por esse espírito, é que a gente vai ter uma compreensão. E o interessante é assim, lidando, né, quando chega com uma passagem difícil, você ora a Deus, clama a Deus, pedindo o Espírito Santo para dar mais clareza. O que ele revela ali, porque às vezes a pessoa, nossa, Deus me revelou isso, mas você vê que contradiz com todas as outras coisas. Então, de maneira nenhuma, o Espírito de Deus vai revelar algo diferente do que contradiz outras verdades. Isso é algo interessante. Então, a gente tem que estar com esse espírito de oração, pedir a Deus, o Espírito Santo, para que, como ele inspirou os autores a escreverem, ele nos inspire para que a gente compreender, né, e essa palavra transformar a nossa vida. Eu não sei, né, quantos leram a meditação ontem, né, do pôr do sol, que fala dos pioneiros. Eu esqueci o nome da pessoa, mas eu achei interessante, até comentei com a minha esposa, que foi na época do grande desapontamento, né, que foi em 22 de outubro de 1844. E ali surgiram alguns grupos, dividiu. E aí conta a história, né, de um rapaz que ele chorou, ficou muito triste, porque foi um desapontamento, eles esperavam a volta de Cristo naquele momento, mas o que ele fez? Ele foi, orou e clamou a Deus. Então, veja, né, a maneira como ele lidou com uma passagem difícil, né, na época, que era a questão das 2.300 tardes e manhãs. E ali ele orou a Deus, clamou a Deus, ele foi sentindo, né, que Deus estava fortalecendo a ele, e ele viu a necessidade de fortalecer outras pessoas. E no caminho, no milharal, ele acabou ficando para trás e, fixando os olhos no céu, ele viu, né, Jesus Cristo do Santo para o Santíssimo. E ali ele falou, opa, então, na verdade, a data estava certa, era dessa forma, né? Então, você vê que quando você vai com o espírito, né, de oração e clama a Deus por isso, ele vai te revelar. Exatamente. Bom, nosso tempo já esgotou, inclusive extrapolamos um pouquinho ele, mas a gente tem que encerrar fazendo uma oração, né? Então, vamos pedir a todos que estão aqui, a você que está em casa, para que curve sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor, quando nos criou, não nos abandonou, não nos deixou aí a nossa própria sorte nesse mundo. Pelo contrário, o Senhor nos deu algo valiosíssimo, que é a Tua palavra, um verdadeiro manual de instruções para essa vida, Pai. E por mais que às vezes nós possamos encontrar algumas passagens que sejam difíceis, nós sabemos que, clamando a Ti, que é o grande autor, e procurando na Tua própria palavra, nós poderemos resolver essas aparentes contradições e assim sedimentar ainda mais os nossos corações a certeza de que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de amor e um Deus que não muda, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor continue iluminando as nossas mentes para que nós possamos entender de fato a Tua palavra e que ela transforme o nosso coração e assim possamos ter nossas vidas transformadas e transformar a vida de todos os que estão ao nosso redor. Fique conosco no restante desse Teu culto divino, é o que lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida. Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima.
Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... Quer trabalhar mesmo? Quiero trabajar. Eu tenho uma panificadora, eu estou indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias. Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os 2 países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, o lugar para dormir e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a igreja adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável. Serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus,
também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Nesse momento eu quero convidar os irmãos que curvemos nossas cabeças para orarmos a Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente pelo dom da vida. E te agradecer também, Senhor, pelas bênçãos que tu tem derramado sobre cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de devolver aquilo que tu nos deste para que a tua obra possa se expandir nesse mundo de pecado. Que cada dia nós possamos sentir esse desejo, essa alegria de devolver tudo aquilo que tu tens nos abençoado. Mas se falhamos, se pecamos por algum momento, tu possa nos perdoar. Fica conosco, em nome de Jesus nós te oramos, te agradecemos. Amém. Mesmo sem ver a santa face do Senhor Jesus e teu trono acima no céu, longe de mim está. E mesmo que eu não toque as marcas de tuas mãos, eu sou feliz e firme estou em teu eterno amor. Cristo, acredito em ti, eu sempre acredito em ti, mesmo sem sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti, eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está. Senhor, escolhido por Deus para mim, só em ti encontro o caminho ao coração do Pai. Morreste em meu lugar, mas eu sei que hoje vives outra vez. Venceste a morte e a dor, e hoje livre eu sou. Cristo, acredito em ti, eu sei
Bom dia aos irmãos que estão presentes aqui na Igreja do Planalto, os irmãos também dessa comunidade que estão assistindo em suas casas, e também saúdo aqueles que estão, alguns amigos, familiares que nós convidamos e estão assistindo ou vão assistir também de suas casas. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Eu li, lendo a meditação de ontem, meditação matinal, o verso apresenta aquela passagem que o rei lá da nação de Israel chama o profeta Jeremias e faz a seguinte pergunta para ele: há alguma palavra do Senhor? Longe de querer, não sou um profeta, longe disso. Mas essa semana, aliás, depois que o irmão Araldo me convidou, eu também busquei a Deus, rogando, clamando a Ele que me iluminasse, me desse a unção de me permitir trazer uma palavra de esperança para nós, para toda a comunidade adventista e os nossos amigos também e familiares. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ver no horizonte, além das dificuldades presentes que a humanidade está enfrentando. Por isso nós vamos hoje meditar no Salmo 84. Livro dos Salmos, no capítulo 84. Eu achei, lendo esse salmo há semanas atrás, achei ele oportuno para a nossa meditação nesta manhã. O livro dos Salmos é uma literatura poética bonita, onde o autor, alguns acreditam a autoria desse salmo ao rei Davi, mas que seja outro autor, ele clama a Deus por misericórdia, ele busca a Deus, e especificamente nessa experiência, nos parece que ele está exilado de Jerusalém, e ele expressa a sua saudade do templo. O templo era para a nação israelita, o povo que Deus escolheu para o apresentar aos outros povos que não o conheciam. Um Deus presente, um Deus que gosta de estar no meio dos seus filhos. E ele, seja Davi o autor ou outro, ele expressa nesse salmo a saudade de não poder estar contemplando, exercitando a sua comunhão nos átrios do Senhor, ou seja, no templo do Senhor. E é uma circunstância também parecida com muitos de nós. Eu já estive aqui em outras oportunidades, com os bancos, a igreja praticamente cheia, e muitos não podem estar aqui hoje, não estão tendo a oportunidade de estar aqui, mas graças a Deus também estão louvando a Deus de suas casas. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 84 e vamos fazer algumas reflexões, tirar algumas lições para nós desse Salmo. Com certeza, Deus nos dará uma palavra de esperança para que nós vejamos que há um horizonte, que há um futuro, que há um destino amável, certo para todos nós. E ele começa assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Essa expressão última que eu li aqui, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
Vou me deter um pouquinho aqui, porque principalmente naquelas oportunidades, e hoje ainda, muitas pessoas não têm a consciência ou o entendimento, a percepção de que Deus é um Deus de presença que está no meio de nós, que nos dá a vida, a manutenção da vida a cada respiração nossa, é um Deus presente. Nós louvamos o nome de Deus por isso. Aleluia por isso. É verdade que Jesus, em função da circunstância do pecado ter entrado no mundo, desceu até a terra na condição humana e morreu aqui na terra em meu lugar e em seu lugar. Mas ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou, subiu ao céu. E talvez o mais importante, pelo menos para nós agora, é que ele está à direita, no trono da graça, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Quer e está oferecendo a sua intercessão a todo ser humano que vive nesse planeta. Muitos, infelizmente, ou ainda não tiveram a oportunidade de reconhecer isso. Nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está no santuário celestial. Aquele que o salmista se refere era o santuário da terra, era uma sombra do celestial. Mas Jesus está no trono da glória, no santuário celestial, junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. E continua, só uma observação aqui, para aqueles que estão, às vezes, acompanhando a leitura através de uma Bíblia de edição católica, há uma diferença de um verso. Quando eu estiver lendo o verso 3, nessas Bíblias estará o verso 4. No verso 3, então, na minha Bíblia diz: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O verso seguinte diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Até aqui ele estava expressando a sua saudade do templo, comparando ali com o ninho dos animais. Porque Deus também tem uma casa celestial, tem uma casa aqui, uma casa de adoração, os templos. Não que nós não possamos e não devamos adorar também nas nossas casas ou onde estivermos, nosso trabalho. Podemos e deveremos estar em atitude de comunhão com Deus onde estivermos. Mas, tanto para o israelita daquele tempo, o templo era uma referência porque ele percebia, ele sentia ali a manifestação poderosa de Deus. E ainda hoje é uma referência para nós. É um lugar de reflexão, de meditação, de reverência. Nós agradecemos a Deus porque ainda temos, embora hoje limitado, mas com certeza teremos a oportunidade de inclusive nos abraçar quando chegamos na casa de Deus. Os versos 5 e 6, eles estão numa reflexão conjunta. Nós vamos ler os dois, mas vamos voltar ao 5 e fazer aqui alguma reflexão muito importante. Esses dois versos são muito poderosos. Aqui, se nós lermos o capítulo de uma forma mais ou menos apressada, nós perdemos muito tesouro que tem aqui, precisamos cavar mais fundo. O verso 5, para algumas edições, o verso 6, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Esse verso tem muito conteúdo espiritual, conteúdo para a nossa vida, conteúdo para a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Muitos homens no passado e hoje ainda carregam, talvez, não todos, é claro, mas alguns, a presunção de que, como diz um herói infantil, né? Eu tenho a força do meu tempo. Hoje ele não aparece mais, né? Eu li muito gibi.
com esse herói. Alguns seres humanos acham que têm a força. Assim foi nos dias de Nabucodonosor, na Babilônia. Ele sai uma hora diante das muralhas do seu enorme e belo palácio e diz: isso tudo foi eu que construí. Considerando-se quase um deus, um semideus. Eu fiz com a minha força, com o meu tesouro. Nós vimos isso lá no livro de Daniel, profeta Daniel. E Deus deu uma lição para ele. Algum tempo depois, ele passou 7 anos refugiado no mato como um bicho, um animal. Cresceu os pelos, as unhas, e ele pastava capim como as feras do campo. Aquilo foi uma oportunidade que Deus deu para ele. Depois ele reconheceu o Deus do céu, se humilhou perante o Deus do céu e aceitou a excelência do Deus do céu, a superioridade do Deus do céu. Mas ainda existem muitos Nabucodonosores hoje em dia, achando que tem a solução do mundo em suas mãos. E vez por outra Deus permite a todos nós, e a esses principalmente, reconhecerem que não tem, que não são nada. A nossa força está em Ti. Gosto muito do Evangelho de São João, capítulo 15, lá onde tem aquela ilustração da videira. A videira ou o pé de uva, se ele não estiver plantado em terra, no solo bom, fértil, se ele não for regado, ele não produz. Se você quebrar o galho dele, ele seca e poucos dias vira adubo, vira pó. Aquele que não está na videira não produz, não tem força, não tem vida. No verso 5 desse mesmo capítulo 15 de João, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos ter essa consciência no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual. Sem Deus nós não somos nada. Deus sem o homem continua sendo Deus, o homem sem Deus não é nada. A segunda parte do verso, os Salmos, como eu disse poeticamente, ele é uma trova. Geralmente, sempre, a segunda parte reforça a primeira, dá ênfase à primeira, e moldura o verso como um todo. E ele diz: esse homem bem-aventurado, no coração dele se encontram os caminhos aplanados. Essa expressão, essa segunda parte do verso, tem muito conteúdo para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa vida secular também. E eu ilustro aqui lembrando, por exemplo, nós viajamos numa estrada, numa autoestrada, um asfalto bem conservado, e aquela serenidade, caminhos aplanados. Se você tem a necessidade de sair para uma área rural, ou tem que sair uma estrada vicinal, ou mesmo na cidade, uma rua esburacada, como muitas cidades, como a nossa cidade há alguns anos esteve, nós sentimos a diferença de um caminho aplanado e um caminho não aplanado. Os solavancos, as trepidações. Agora vamos aplicar isso na nossa vida. Porque ele diz que bem-aventurado é o homem cuja força está nele, em Deus, e o seu coração encontra caminhos aplanados. Nós temos várias aplicações, mas vamos fazer pelo menos 2. Gosto muito da mensagem de saúde, porque a Bíblia trata da mensagem de saúde. E nós sabemos que há parte das pandemias que a maioria da humanidade não teve talvez a culpa. Muitas situações que podem ser evitadas, nós ou negligenciamos, ou desconhecemos, ou fazemos, ou não nos interessamos, e vêm os solavancos na saúde. A falta de uma vida saudável, a falta de repouso, sol, exercício, nutrição adequada, nós sentimos a trepidação na saúde. Mas uma aplicação mais rica, e eu quero fazer essa realmente com muito gosto, é na saúde, é na família, aliás, na família. Queridos, como a humanidade, a família mundial, a família cristã, de um modo geral,
Me refiro, inclusive, à minha comunidade, a comunidade adventista, porque eu conheço muitas famílias, mas a família cristã tem enfrentado muitos solavancos, falta de caminhos aplanados, por não ter uma comunhão autêntica, firme, decidida com Deus. Me lembro daquele episódio em que Jesus inicia o seu ministério num casamento, se não me engano, capítulo 4 do Evangelho de João. E diz assim que houve um casamento em Caná da Galileia e Jesus também foi convidado. Que ideia brilhante, positiva, abençoada daquelas famílias que convidaram Jesus. E muitas famílias hoje, que eu conheço inclusive, é claro que eu não estou querendo emoldurar aqui a família perfeita, não existe a família perfeita numa condição de pecado. Existem famílias harmoniosas que procuram encaminhar as situações, não deixam as situações se acumularem. Mas muitas famílias sofrem e vivem sentindo os solavancos de um caminho não aplanado na vida familiar, na vida conjugal, na relação à criação dos filhos. Porque não convidaram quando começaram a família, ou ainda não convidaram a Jesus participar da família. E sempre é tempo. Se já passou alguns anos, algumas décadas, e ainda existe trepidação na família, convide Jesus. Aceite a orientação dele. Ele vai ajudar a que esse lar tenha humildade, perdão, aceitação, carinho, intimidade. Caminhos aplanados. Eu só quero incluir também uma reflexão sobre, em função da circunstância epidêmica que vivemos, pandêmicas, né? Seria o termo adequado, mundo todo. Muitas famílias, muitas pessoas, muitas comunidades enfrentam caminhos não aplanados na sua vida econômica. Quantos empregos quantos já foram extintos? Quantas empresas já fecharam? Não quero ser aqui derrotista, mas quantos ainda vão fechar? Nós sabemos que em alguns lugares e no nosso país, a curva da pandemia percebe-se aqui e ali alguma circunstância de perder a velocidade ascendente, já está numa curva e logo, com certeza, com a graça de Deus, descerá essa curva. Mas com certeza a crise econômica levará ainda algum tempo mais. Quantas pessoas, e eu fico pensando nesse momento, quantas pessoas, membros da nossa igreja, vizinhos, que não sejam de igreja nenhuma, mas quantos seres humanos, pais de família hoje no Brasil, no mundo, não têm o que comer hoje na hora do almoço. É claro que isso já existia, mas muito mais agora deve estar aumentando esse grupo. Então, meu querido irmão, querido amigo, familiar, enquanto eu tenho o meu salário de aposentadoria garantido, você tem o seu emprego garantido? Não sei até quando, mas com certeza, pela graça de Deus, manteremos. Isso poderá ser mantido ou não, não sei. Mas enquanto temos essa graça, esse bem que Deus nos provê, vamos dividir com o próximo. Vamos acalentar quem está sofrendo, quem está carente de tudo, inclusive de bens materiais. Quantas pessoas vivem em comunidades que não têm nem um teto digno para onde colocar os seus filhos? Lembro também aquele empresário ou patrão que está fazendo um esforço para manter os seus empregados. Parabéns. Não só em função do seu negócio, mas ele pensa também na dificuldade daquele que perde o emprego. Vamos ser solidários, irmãos. Nós temos dívida com aqueles que carecem.
Eu particularmente sei disso e vou procurar colocar em dia. Tem ajudado aqui, eu vou ajudar mais regularmente. Precisamos aplanar os nossos caminhos, ajudar os outros também a aplanar o caminho. Isso alegra o nosso Deus. Lembra de Mateus 25? Estive doente e foste me ver, estive nu e me vestiste. E os discípulos perguntam, mas quando nós fizemos isso? Não estou lembrado. Ele disse, aquele que faz a um dos meus pequeninos, a mim está fazendo. Dê alimento para Jesus. Dê um cobertor, uma roupa, um agasalho para Jesus, quando você estiver fazendo a um dos seus filhos, das suas criaturas que estão sofrendo. O verso 6 continua o raciocínio ainda do verso 5. Mas diz o seguinte, quem é o qual? O homem bem-aventurado, cuja força está em Deus e que tem os caminhos aplanados. Esse homem, passando pelo vale árido, algumas versões dizem vale de Baca, outra tradução diz vale de lágrimas. Passando pelo vale árido, ou de lágrimas, ou vale de Baca, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Esse verso precisamos nos deter nele também. Um vale árido, ou um vale de lágrimas. A nação israelita era uma nação peregrina. Constantemente estavam indo de um lugar para o outro por circunstâncias daquela época, ou da sua vida, ou das suas atitudes. Principalmente da atitude de afastar-se de Deus. Sofria muito. E eles foram, Abraão vai para Canaã lá, depois a sua descendência, vem a nação de Israel, nas tribos de Jacó, mas depois eles precisam, em função de uma fome que aconteceu naquela região, ir para o Egito, buscar provisões, passam a morar lá, tornam-se escravos, depois de mais ou menos 4 séculos, eles voltam para Canaã. Deus os traz daquele lugar, talvez árido, e eles voltam alegres, mas eles voltam passando por um deserto. Eles sabiam o que significava um deserto, sem sombra, temperatura de 45, 50 graus ao meio-dia, à noite um frio doído, areia quente durante o dia, feras em alguns lugares, assaltantes em outros. Como então que o salmista diz, passando pelo vale árido ou vale de lágrimas, faz dele um manancial? Não há uma ambiguidade aqui, ou não bate. Deserto é árido, não tem água, só nos oásis de ponto em ponto, distâncias enormes. Manancial é uma referência a correntes de água, a chuva. No deserto dificilmente chove. Como então era uma utopia, uma miragem de deserto daquele povo? Não. Eles realmente passavam por tudo isso. No deserto, com as suas famílias, com crianças, enfrentando aquela situação que nós nos referimos, com os seus gados, as suas carroças, os seus mantimentos. A areia continuava quente, mas ele via uma perspectiva adiante. Ele estava voltando para a sua terra, para a terra que Deus prometeu a eles. Eles sabiam que lá eles poderiam adorar de forma tranquila e adequada o seu Deus no templo. Embora eles mantivessem o templo ali nas suas paradas, nos seus acampamentos, mas eles estavam indo para o seu lar, para Jerusalém. Embora a aridez do deserto, ao eles terem a perspectiva no horizonte de voltarem para Jerusalém, de terem uma vida de adoração, de comunhão tranquila com o seu Deus, eles sentiam menos a aridez do vale. Graças a Deus por isso.
Também tem a circunstância quando eles, depois de ir para o Egito, muito depois, eles foram exilados para Babilônia. Aproximadamente 1.500 quilômetros entre Jerusalém e Babilônia. Mas no retorno, 70 anos depois, eles voltaram exultantes, porque estavam voltando para sua casa. Mas eles passaram também pelo vale entre Babilônia e Jerusalém. Vale também árido. As mesmas difíceis circunstâncias. Meses de viagem. O mesmo calor, areia quente. Mas estavam voltando para casa. Nós precisamos ter essa convicção também, nós cristãos, que Deus quer nos levar para Ele, para a casa dEle. Esse é o horizonte que nós devemos ver, principalmente à nossa frente. Mas, momentaneamente, em 2020, a humanidade toda entrou num vale árido. Uma pandemia que tira a nossa expectativa, a nossa perspectiva de o que será amanhã. Será que passa o mês que vem? As previsões vão, parece que, levando mais para frente. Em março, se pensava que em abril, maio já estaria, a curva da doença estaria declinando. Agora é um pouco mais à frente. Quem sabe vai um pouco mais à frente e fique até algum resquício de algumas restrições, mas essa crise vai passar, irmãos. E nós vamos, eu tenho certeza que Deus nos dará ainda a oportunidade de nos aproximarmos mais dEle, de termos mais intimidade com Ele, de termos mais prazer de vir ao templo, adorar o Senhor com mais reverência, com mais vontade de servir a esse Deus amoroso que nós temos. Creio nisso. Mas tem uma aplicação muito maior. Deus está realmente nos chamando, nos convidando para a casa do Pai Eterno. São João 14:3 diz, eu vi, Jesus, não é João, o evangelista João que escreveu, ele transcreveu palavras do próprio Cristo, eu voltarei, palavras dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, que subiu ao céu e está no santuário celestial intercedendo por nós. Essa é a maior promessa do cristianismo, essa é a nossa maior herança. Aqui nesse mundo, eu creio que Deus vai nos permitir atravessar esse vale árido. Quanta aridez, irmãos! A gente estranhou voltar para a igreja depois de quase 2 meses, as igrejas fechadas, e você não poder cumprimentar a recepcionista. Ver o seu irmão que há 2 meses você não via e não poder abraçá-lo, que vale deserto. Que deserto de vale. Sentar longe um do outro. Mas vamos acreditar que Deus vai nos dar oportunidade ainda. Só mais uma, eu me lembrei, esses dias, eu vou visitar as minhas filhas, tenho 2 filhas, 4 netos, e eu vou vez por outra lá com todos os cuidados, máscara, álcool gel, tomo banho, saio direto para lá e tal, subo a escada para não subir elevador, mas com todos os cuidados, procurando ficar distante, e as crianças maiores já têm mais ou menos a noção, eles falam, oi, vô, tal, mas tem um pequeno de 2 anos e meio que ainda não entende. E eu cheguei, antes a gente chegava, ajoelhava e ele vinha correndo e a gente se abraçava gostoso. E ele veio, e eu pensei, faço o que agora? Ele veio correndo, abraçou a minha perna e eu fiquei meio sem saber o que faria, coloquei a mão na cabeça dele. Que aridez de intimidade familiar, irmãos. Nós estamos passando pelo vale de lágrimas, mas vamos fazer dele um manancial pela esperança de que logo à frente Deus nos fará vencedores. Amém, glória a Deus por isso. A bênção maior para a humanidade, para a cristandade e também para toda a humanidade, porque Deus está estendendo o seu convite a todos. Seja você, creia você em Deus ou não, o convite está estendido a todos. Creia você em Deus, no Deus Criador dos céus e da terra ou não, Ele vai voltar. E você vai estar à frente dEle, creia ou não. E Ele vai nos levar para casa, irmãos.
aí não será passado os vales áridos, as dificuldades, as doenças, o choro, a lágrima, a morte. E o mais importante, o mais caro, não no sentido de preço, mas o mais caro em sentido de alegria, de satisfação, irmãos, é nós vermos. Poderemos sim ter a oportunidade de rever os nossos queridos que já foram. Pense no seu, pense na sua circunstância. Eu estou pensando no meu pai e na minha mãe. Perdi também sobrinho na adolescência, acidente trágico, transtornou a família. Não conheci praticamente a minha mãe, faleceu, eu tinha 3 anos, já estou chegando aos 70 o ano que vem. Mas eu tenho esse horizonte, eu tenho essa esperança no coração que eu vou dar um longo abraço no meu pai e na minha mãe. E você também, nos nossos queridos irmãos de igreja que já descansam no Senhor, familiares. Deus está nos convidando para isso. Vamos, já concluindo, ler os restantes dos versos um pouco mais seguidamente. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nós precisamos estar diante de Deus constantemente. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. É a maneira do salmista se dirigir a Deus, ou expressar o seu desejo de que Deus estivesse ouvindo a sua oração e de que ele mesmo acreditar que Deus estava ouvindo, e Deus ouve. Como que Deus não vai ouvir se Ele dá a respiração para nós a cada momento? Tenha essa convicção de que Deus vê você. Hoje eu lendo o Salmo 139, de onde me esconderei de ti? Onde eu for, o Senhor está. Se eu for ao fundo do mar, ao alto da montanha, ele se refere até a se o Senhor está lá. Não podemos nos esconder de Deus. Ainda bem, porque Ele quer é nos amparar. Verso 9 ou 10 para alguma outra edição bíblica. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Que bênção quando Deus nos considera ungidos, ou aprovados, recebidos, prontos para estar com Ele pelo poder dEle. Contempla o rosto do teu ungido. Como têm sido as nossas conversas com Deus? Tenho eu só orado aqui na comunidade, ou a hora de tomar a minha refeição, a hora de deitar, dormir? Precisamos ter conversas com Deus como um amigo. Precisamos orar no coletivo, na igreja, na família, mas precisamos ter comunhão com Deus, como diz a expressão tete a tete, olho no olho, só eu e o meu Deus. Deus gosta disso. Na hora que você levantar à noite e o sono tiver um pouquinho, passou 3, 5 minutos, você não dormiu, levante-se na beira da cama ou vá para um lugar e ore, converse com Deus. Ele está lá, esperando-nos para conversar. Que oportunidade, que privilégio esse nós temos de falar com o Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, o único ser, o único Deus de todo o universo. Pois um dia nos teus átrios, verso 10, vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Realmente não precisamos estar 24 horas por dia no templo, e nem, se não for possível, nos preocupar por não estar em todas as reuniões do templo, mas precisamos estar na presença de Deus, porque as tendas da perversidade nos rodeiam. O mundo é sedutor, meus queridos. Os convites do mundo, embora passageiros e geralmente nos levam à destruição,
são gostosos. Mas assim como a nuvem passa e não tem mais, assim como o vento passa e de repente não está mais ventando, lá se vão também os convites do mundo, os prazeres passageiros deste mundo. Nós temos que investir em coisa perene, e perene só o céu, para onde Deus quer nos levar. As tendas da perversidade estão às nossas portas. Você sai na rua, na porta de casa, existe perversidade. Seja lá em que circunstância for, não vamos aqui entrar em detalhes, mas elas estão aí. Mas temos entre elas e nós o nosso Deus para nos livrar. Verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Esse é o Senhor da graça. Mas aqui, irmãos, embora graciosamente Ele nos convida, Ele nos chama, Ele oferece o teu poder, a tua bênção, aqui tem uma condição estabelecida. Deus não força ninguém, não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho. Ele tem poder para isso, mas Ele não faz. Ele convida e espera, mas não vai esperar indefinidamente. Para Deus dá graça e glória, nenhum bem sonega àqueles que andam retamente. E assim nós vemos em muitas outras passagens da Bíblia. Gosto muito do que está escrito em Isaías 1, a partir ali do verso 18, e ele encerra o pensamento assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, aí você lê o restante do verso, depois que você abrir. Nem quero falar agora. Leia lá. Outro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Mas e se não crer? Vai perecer. Nós precisamos crer sim, naquilo que Jesus fez por nós com a maior prova de amor desse mundo, não tendo necessidade de morrer nem de vir a esse mundo, mas veio. O que é o planeta Terra no universo? É um grão de areia num oceano, mas aqui estavam os teus filhos. Um pai não abandona os filhos. Nós conhecemos nessa figura do amor do pai pelo filho, e Deus é uma realidade muito maior que nós nem entendemos. Vamos concluir a nossa mensagem, a reflexão que todos nós estamos fazendo, porque o salmista também concluiu, ele terminou no verso 12. Ó Senhor dos exércitos, existe uma reverência. Nós vemos os autores bíblicos, os profetas, os discípulos, tendo uma reverência tão grande ao seu Deus. Atitude de reverência, de humildade. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Poeticamente, o salmista encerrou de forma esplendorosa. Ó Senhor dos exércitos, é como se ele estivesse falando: muito obrigado, Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Feliz o homem que em ti confia. Se aparecer uma pessoa na frente e tocar a campainha da sua casa ou bater no portão, você olha pela janela, ele fala educadamente, está trajado adequadamente, uma conversa, digamos, normal, mas você não o conhece. Você vai procurar saber o que ele quer lá. Você não abre, ainda mais nós que moramos na cidade, não abrimos o portão, a porta para um desconhecido. Mas se for o seu filho, o seu vizinho, o seu irmão de igreja, você vai abrir e abraçá-lo? Por que você não abriu para o outro? Porque você não conhece. Ele está dizendo aqui que feliz o homem que em ti confia. E muitos irmãos, queridos, que estão assistindo em seus lares, não conhecem Deus, não confiam em Deus, ou não confiam ao ponto que deveriam, porque nós devemos ter toda a confiança em Deus, porque ainda não o conhecem, ou ainda não o conhecem adequadamente. Claro, ninguém vai conhecer Deus 100%. A divindade é um mistério, mas Ele se apresenta a nós, Ele quer que nós o conheçamos.
o suficiente para aceitar e confiar nele. E como é que nós confiamos em Deus? Aqui está a chave. A sua palavra. Aqui ele fala a nós, nas diversas circunstâncias da história bíblica, mas ele fala a nós. Feliz o homem que confia em ti. Vamos acreditar, porque conhecemos, vamos confiar porque conhecemos, vamos confiar nesse Deus que está assinalando para nós que o vale não é indefinido, que o vale árido ou vale de lágrimas tem um fim, e que depois vem a bonança. Mesmo nesse mundo, eu ainda creio que pode até vir outras crises, outros vírus, afinal de contas, nas últimas décadas, muitas coisas têm constantemente aparecido, não vai mudar muito, ou vai talvez piorar, não querendo ser derrotista daqui para frente. Mas, além de tudo isso, ele está nos mostrando, apontando, indicando o vale verdejante eterno. Onde eu gosto muito, estou citando muito o evangelista João, né? Gosto muito do evangelho de João. O Apocalipse, o evangelista João viu novo céu e nova terra. Ele dá algumas perspectivas desse novo céu para onde Deus quer nos levar depois desse vale árido que é a terra, especificamente agora toda a terra. Nesse vale não vai haver doença, não vai haver insegurança, não vai haver corrupção, não vai haver lágrimas, não vai haver morte. Alguém pode pensar, quanta utopia. Mas se você não conhece o Deus que inspirou esse livro, inspiração do Espírito Santo, que é Deus também, aí poderemos chegar a essa conclusão. Mas se nós conhecemos e confiamos nesse Deus, nós vamos acreditar nessa promessa grandiosa de, após o vale, uma terra gloriosa. Nós nem entendemos e nunca vamos entender enquanto estivermos nessa circunstância o que é eternidade. Nós só conhecemos a vida entre 80, 90, 100, alguns pouco passam dos 100 anos. Nessa terra nós vamos passar dos 1000, 2000, lá nem tem contagem de tempo. O tempo é perene. E não é um lugar de ociosidade, não, de egoísmo. O céu é um lugar de atividade, de adoração sincera, de vida perene. Aleluia por isso. Então, eu quero pedir a Deus que nos convença, a mim, a vocês, aos que estão assistindo nas suas casas. Procurem conhecer a Deus. Você só vai acreditar na palavra, nesse Deus poderoso que dá vida. O único que pode dar a vida, o único Criador. Se nós o conhecermos através da sua palavra. Possamos desenvolver, nos enriquecermos na vida cristã, para vermos além do deserto árido. Esse é o meu desejo a todos nós. Amém. Teremos agora, antes da oração final, uma mensagem musical pela irmã Eide. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar,
apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, dá vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Amém. Os irmãos podem se levantar para uma oração final? Inclinemos a nossa fronte. Ó Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, Deus de amor, misericórdia, justiça e paz. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nesses momentos, refletindo sobre o teu grande amor, sobre o teu poder. Realmente, Senhor, estamos no momento, vivendo em momentos de aridez e falta de perspectiva, mas precisamos ser consolados pelo teu poder, precisamos voltar-nos para a tua face e encontrar esperança em nosso coração. A humanidade está assustada, os líderes muitas vezes não estão sabendo o que faz, ou não estão se entendendo. Muitas pessoas estão e continuarão sofrendo por algum tempo. Enfim, esse mundo não é o mundo que o Senhor planejou para nós. Houve um acidente, mas o Senhor tem projetos para fazer a tua vontade e vai fazer. Amém por isso. Ó Senhor Deus, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos convencendo de que o Senhor é um Pai de amor, que não abandona os teus filhos. Que nós possamos ver, através da fé, da esperança nas tuas promessas, um futuro muito melhor. Abençoe os teus filhos em todos os lugares em que estiver assistindo essa mensagem. Dá-nos a tua paz, o teu perdão,
A esperança no coração é o que mais nós precisamos nesse momento. Esperança para que sintamos paz em nossos corações. E ela só pode vir de Ti. Não existe outro lugar onde a encontraremos. Amém por isso. Nós agradecemos e estamos clamando também em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.